Fala pessoas, tudo bom? Tudo bem com vocês? Boa tarde. Faz um tempão que eu não apareço por aqui, mas eu estou aqui. E nós vamos falar sobre o eclipse que a gente vai ter agora no dia 14 de outubro, que é sábado que vem. O eclipse é dia 14 é dia 14 de outubro às 14h54. E tem um montão de coisas que a gente precisa conversar sobre os efeitos do eclipse, porque é um eclipse que é bastante interessante no sentido de muitos efeitos, de muitas coisas acontecendo, mas os efeitos dele no nível mundial pode não ser tão gostoso assim. É uma coisa que já não é muito agradável, mas vamos ver como é que funciona cada um deles aqui. Primeiro, boa tarde para vocês aqui, ó. Cláudia, querida Cláudia, a Rose, mas está aqui, deixa eu ajustar o meu chat aqui, a Rose, a Vivi, João Carlos, oi João Carlos, Elisângela, tudo bem? Gente, eu sei que faz tempo que eu não faço live, mas é porque eu tenho motivos bons para isso, mas vamos se ajustando por aqui. Então, olha só, o que a gente vai fazer, como sempre, aqui, a gente vai passar um tempinho conversando sobre os efeitos da live, sobre os efeitos do eclipse, e depois eu vou fazer a análise no mapa de vocês, tá? Então, é aquele esquema que a gente está acostumado a fazer. Põe aqui o data de nascimento completa, que é dia, mês, ano, hora e cidade, tá? Que eu vou ligar, vou colocar o programa aqui na tela e a gente vai analisar junto o que esse eclipse vai promover no mapa de vocês. Antes da gente começar, quero só anunciar para vocês que eu estou lançando 2 cursos novos, que são cursos de videoaulas, que eu já deixei gravado. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui os links para vocês poderem acessar o conteúdo desses cursos, ver o que tem ali dentro. Um curso é um curso exclusivo sobre signos, onde tem são 38 aulas, se eu não me engano, 38 ou 39 aulas só sobre signos. Depois tem o outro curso, é sobre planetas, que tem 27 aulas, tá? É um curso de videoaulas feito com bastante carinho, com bastante atenção, para vocês poderem compreender e absorver todas as informações para poder começar a estudar a astrologia de uma forma mais interessante, tá? Outra coisa, a gente está chegando em 2024, então está na hora de começar a fazer as previsões para o ano que vem, certo? Então, todo mundo que fizer previsões, que contratar as previsões, o mapa natal e as previsões, ou só o mapa, ou só as previsões, até dia 31 de dezembro desse ano, vai ganhar uma sessão de terapia astrológica de presente, totalmente de presente, tá? Até dia 31 de dezembro. Beleza? Acho que é isso. Vamos ver quem que está mandando oi aqui. A Cláudia já mandou os dados. Madalena, oi Madalena, tudo bem? Andréia, Ivana está aqui também. Oi Ivana, tudo bem? Maria, querida Maria. Eu agora vou precisar pôr o óculos, não consigo ler esse negócio aqui. Ó, esse eclipse aqui olha, vou falar um negócio para vocês, viu, cara? Tem algumas coisas que eu não gosto desse eclipse aqui, mas vamos lá, vamos analisar, ver o que vai acontecer. Bom, olha só. Primeiro, o que a gente precisa lembrar? Vamos bem do começo lá mesmo, né? Quando a gente olha, a gente vai analisar eclipses, a gente primeiro precisa saber que todos os eclipses acontecem nos signos onde estão os nodos lunares, né? Todo mundo sabe, ou quem não sabe, os nodos lunares são essas ferradurinhas que a gente tem no mapa aqui, que são calculados conforme o posicionamento, né, o andar ali da Lua ao redor da Terra e também com o posicionamento da eclíptica e o posicionamento do Sol. Então, é um cálculo tanto quanto complexo, mas é interessante da gente ver. Depois, até na descrição, eu posso colocar um vídeo para vocês assistirem como funciona a mecânica disso, aí para vocês entenderem como isso acontece.
Mas, enfim, tem pontos ali onde a Terra, a Lua passa entre a Terra e o Sol, ou a Terra está entre o Sol e a Lua, e aí tem essa ocultação desses corpos em algum momento, isso promove os eclipses, que tem efeitos aqui na Terra, né? Tem alguma, a gente, a Terra e nós, né, o nosso dia a dia, responde ao estímulo que esse evento está promovendo no céu. E ele tem e esses efeitos acontecem em áreas determinadas. Então a gente tem o efeito mundial e a gente tem um efeito individual. O efeito individual ele acontece num espaço muito específico do mapa, né? Não é, por exemplo, esse eclipse solar acontece em Libra. Não é todo mundo que vai sentir isso. E se muitas pessoas sentirem isso, não vai ser do mesmo jeito, porque ele vai pegar em locais diferentes do mapa ali. Então a gente tem que observar algumas coisas muito específicas dentro desse efeito, desse evento, tá? Então, esses nodos aqui, ó, a gente ainda está a gente acabou de fazer a transição dos nodos do eixo do Escorpião Touro, voltamos para Áries e Libra. Então, o nó do norte, que é a ferradurinha que está virada para cima, com a barriguinha para cima, está em Áries, e o que está virado para baixo está lá em Libra. Isso aqui ainda vai ficar mais um ano e pouco, tá? O ano que vem, a gente ainda tem eclipses acontecendo em Áries e Libra, mas a gente também vai ter os eclipses acontecendo aqui entre o Peixes e Virgem. E as maritacas chegaram, e eu quero saber se vocês estão ouvindo as maritacas aí, porque se tiver, eu vou sair correndo lá fora para dar um corre nelas. Nossa, meu, esses bichos são muito barulhentos, cara. Nossa Senhora. Tá? Então a gente tem isso aqui, e o ano que vem a gente tem, logo no dia 25 de março do ano que vem, a gente já tem o primeiro eclipse, que vai ser um eclipse lunar. Se eu não me engano, vai ser um eclipse lunar em Libra. Acho que é isso. Eu não decorei ainda. Mas logo a gente vai ter os eclipses em Peixes e Virgem, tá? Porque aí os nodos já estão se aproximando e mudando de eixo. Outra coisa que é interessante a gente pensar nos eclipses é que como eles têm uma energia muito forte, a maioria de vocês sabe, o desdobramento dos eventos do eclipse podem durar aí até 6 meses, tá? Só que como eles têm essa tensão, né, eles trazem essa carga de energia muito poderosa, eles, mais ou menos uns 20 dias, um mês antes, a gente já está sentindo o que pode promover esses eclipses, tá? Dentro de nós aqui. Então, a gente vai sentindo uma certa ansiedade, pode sentir uma angústia, a gente pode ter alguns problemas já acontecendo dentro do setor onde o eclipse vai mexer no nosso mapa ali, tá? Então, se vocês já estão com alguns problemas aí na região de Libra, para vocês que têm Sol, ascendente ou Lua em Libra, ou qualquer outro planeta que estiver ali, ou entrada de casa, se vocês estão percebendo isso já há algum tempo, vocês vão... É interessante vocês saberem o que é que está rolando, qual que é a característica dessa situação e como que isso... E é bom ficar atento para como que isso vai se desenvolver, se desenrolar ao longo dos próximos 6 meses, especialmente até janeiro. Tá? Então tem que ficar atento com essa história, porque é uma coisa que pode ter um peso significativo nos próximos meses da vida aí, tá? Bom, o eclipse acontece aqui no dia 14 de outubro, 21 graus de Libra, e a gente vai ter em conjunção aqui, ó, o nó do sul, a Lua e o Sol, obviamente, né? Porque quando eles estão juntos assim, é interessante vocês saberem, viu? Quem estuda astrologia, quando a gente vai analisar um eclipse solar, eu sempre vou ter o Sol e a Lua juntos. E o eclipse lunar, ele acontece do outro lado, né? A Lua fica no lado oposto, tá? Então, toda vez que a gente vai falando de um mapa de eclipse solar, o Sol e a Lua têm que estar juntos aqui, tá? Então, a gente tem esse eclipse acontecendo aqui. E aí, o que é importante a gente pensar? A gente tem uma configuração do céu, tá? A gente tem uma disposição planetária ali com os aspectos que a gente tem esse eclipse aqui acontecendo em quadratura com Plutão, que Plutão vai entrar no movimento direto já já, né? Que ele fica, hoje é dia 7, o Plutão ele volta, ele sai da retrogradação no dia 10 de outubro.
Então, no dia 14, o Plutão já está no movimento direto, tá? E além do mais, a gente tem essa oposição aqui, ó, de Saturno em Peixes, que está retrógrado ainda, em oposição com Vênus em Virgem, que é uma coisa um tanto quanto chata. E ainda por cima, a gente tem Lilith em Virgem, que passou para cá um tempinho atrás. Então, essa configuração, essa oposição aqui, o eclipse e essa quadratura que tem com Plutão, ele pode ter várias repercussões, várias coisas interessantes acontecendo, e a gente precisa ficar bastante atento, porque as posições que estão aqui, elas não são muito legais, né? Não são muito favoráveis, especialmente essa oposição aqui é uma coisa um tanto quanto chata, pode se representar com coisas tanto confusas e chatas mesmo, que é Saturno, né? É chato de lidar com isso no dia a dia, tá? O eclipse acontece em Libra. Então, o que acontece com isso? Você tem uma elevação, um aumento da energia libriana nos próximos 6 meses ali. A gente já está vivendo isso porque a gente teve outros eclipses em Libra, então é meio como se fosse uma continuação das coisas que já venham acontecendo, né? Um eclipse é meio que uma passagem de um evento para o outro. Você começa um evento, ele ganha força, ele começa a diminuir, e daí, quando ele vai terminando, e a gente tem a fase do próximo eclipse, o que acontece? Se for no mesmo signo, a gente tem uma sequência, a gente tem uma continuação dessa energia, a gente continua trabalhando isso nos próximos meses. Ou, se mudar de eixo, a gente muda de história e vai pensar em outra coisa, tá? Então, a gente tem uma continuação de coisas que já estão sendo movimentadas em Libra já há algum tempinho. Então, quando a gente fala de Libra, a gente fala especialmente de negociações, dos acordos, né? Lembra que Libra é o signo da balança, né? O grande símbolo libriano é a balança. E a balança só tem utilidade se você tem 2 pesos, né? Se você tem um peso só, não serve para nada. É um objeto que só serve para enfeitar algum lugar. Mas a gente quer fazer com que ele tenha eficiência, então precisa ter 2 pesos. Por isso que é o símbolo da sociedade e também o símbolo dos relacionamentos, onde você se junta com uma outra pessoa e faz acordos para viver feliz para sempre. Ou você faz acordos com seu sócio para vocês se tornarem ricos, né? Ou não, né? Você pode também entrar em dívida com isso. Mas você tem essa energia da busca pelo equilíbrio que começa a ganhar bastante intensidade. Só que essa busca pelo equilíbrio, ela pode passar pela investigação do que é que está acontecendo com o seu relacionamento ou a sua sociedade. Então você tem que ter a cabeça tem que estar ligada para entender que os desafios que podem estar aparecendo tanto na sua área profissional, né, se você tiver um sócio, quanto na sua área íntima, são desafios de e aí, esse negócio vai durar ou não? Isso aqui é para valer ou não é? Como que você consegue entender que esses desafios são degraus colocados na sua frente, em que você tem que fazer um esforço para poder subir neles e vencer as adversidades que isso pode trazer para o seu dia a dia. Boa tarde, Cristina Lima. Boa tarde, Lúcia e Helena, minhas queridas alunas. Então, esse efeito o efeito principal desse eclipse, principalmente para quem tiver esses posicionamentos de Libra, Sol, Lua, Ascendente, ou algum outro planeta pessoal ali, ou entradas de casa, né? Casa 10, casa 4, casa 7, principalmente. Se isso estiver acontecendo, pode ter certeza que situações vão acontecer nessa região, nessa área de relacionamentos, casamento não necessariamente casamento na igreja, tá? Mas você está numa relação de comprometimento com alguém, né? Onde você se propõe a ficar com alguma pessoa pelo tempo que for, né? E também de sociedade. Se você tem alguma coisa nesse local, presta atenção, porque vão surgir situações onde você vai se colocar de frente vai te colocar de frente para uma pessoa que provavelmente está mostrando sinais de que ela quer alguma coisa diferente do que você tem, ou ela quer alguma coisa diferente do que você está fazendo.
E isso pode se representar ao contrário também. Você pode ver que talvez a sua vontade não esteja sendo ouvida. Talvez você não esteja recebendo o que você gostaria de receber. Então, aí é que entra a habilidade da negociação. Se você sabe que você está passando por alguma situação onde existe um desafio, existe uma desarmonia, um conflito de ideias, de comportamentos, de desejos, você sabe que isso está acontecendo, em vez de você já ter as ações normais de reação, de agressividade, de tristeza, sei lá, qualquer reação emocional que for padrão seu, você tem a oportunidade de já trabalhar a sua mente e pensar, tá, pera, esse negócio aqui está acontecendo, o que que eu posso fazer de diferente? Ou como que eu posso me comunicar com essa pessoa de uma forma diferente para fazer com que ela entenda que talvez o que ela esteja fazendo não seja de acordo com o que eu desejo. E aí também eu vou perguntar para a pessoa o que que eu posso fazer para você começar a se sentir mais satisfeito. Então a gente começa a buscar esse equilíbrio, né? Começa a buscar ter essa intenção de buscar esse equilíbrio. Ou talvez chegue um momento onde você já tenha se esforçado o suficiente para perceber que não importa o quanto você faça de esforço, né? O quanto você tenha de dedicação para isso. Peraí, deixa eu só voltar aqui, ó. Pronto. O quanto você tenha de dedicação para isso, a outra pessoa não vai mudar. Já testaram e retestaram e fizeram várias coisas diferentes, você já falou e já desfez, a pessoa tentou mudar e não conseguiu e voltou no mesmo padrão, talvez seja um sinal de que a relação tenha que se desconectar. Mais uma vez, isso tanto num setor profissional quanto num setor íntimo, né? Você estar preparado para isso faz com que você se torne mais inteligente dentro da sua relação. Até comece a perceber o que é que você está fazendo que não está de agrado com o outro. E também perceber o que o outro está fazendo que não está de agrado com você, mas tem que ser mais esperto que isso. Tem que ser mais inteligente que isso. Por quê? Por que que você não está satisfeito com aquilo lá? Não é só porque o outro faz ou desfaz um negócio lá, mas é o que está motivando internamente, o que te motiva internamente a reagir daquela forma. Isso eu falo porque, como eu trabalho muito com a questão da terapia astrológica, a gente sempre acaba descobrindo que as nossas motivações têm raízes muito mais profundas do que simples movimentos, né? Não é só porque não abaixa a tampa da privada, não é só porque não lava a louça, não é só porque não tira o lixo. O que é que tem atrás disso e muito por baixo disso, né? E a gente acaba descobrindo essas coisas quando se dedica no autoconhecimento e usando a ferramenta terapêutica, seja na psicoterapia, seja na astrologia, seja no Theta Healing, na hipnose, não onde for, em qualquer lugar onde você realmente se dedica a entender quem você é e quais são as suas reações, você consegue entender qual que é o motivo fundamental disso. E aí você pode começar a direcionar a sua atitude para alterar esses comportamentos, tá? Isso é super importante, porque você imagina você passar os próximos 6 meses tendo que lidar com alguns conflitos e algumas dificuldades e só dar porrada, e só brigar, e só discutir, ou só falar mal do outro, ou só ficar chantageando o outro através de outras pessoas, né? Falar, não, porque você começa, imagina estar uma situação onde você tem uma relação com uma pessoa e aquela pessoa fica cornetando você para todo mundo, mas ela não fala nada para você. Então, você não tem oportunidade de poder corrigir alguma coisa, ou mudar isso, né? Funciona da mesma forma ao contrário, né? Você está numa relação que você tem problema com aquela pessoa e você fica cornetando ela para todo mundo, em vez de chegar para ela e falar assim, ó, tá rolando essa dificuldade aqui, meu, o que que você acha da gente tentar sentar e ajustar esses pontos? Obviamente, algumas conversas são muito mais complexas, são mais difíceis da gente ter. Mas é para isso que o Eclipse está aqui, porque ele quer trazer para fora essas dificuldades, para você poder ter a oportunidade de arrumar essas relações que sejam realmente relevantes para você. Pode ser que você dê de cara com alguma coisa que não seja boa, você descubra que o motivo que existe por debaixo das desconfianças,
das discussões, da insatisfação, é muito mais profundo e te mostra uma realidade que você realmente não precisa estar ali, ou não quer estar ali, ou não merece estar ali. Não merece no sentido de ser maltratado ou maltratada, ou não ter uma conexão, né? Então você precisa ter essa ideia aqui de que essas coisas vão vir, vão aparecer, e você tem a oportunidade de curar isso, seja em qual relação que for, tá? Quando eu falo para vocês que às vezes a gente pode ver, deixa eu voltar o mapa na tela aqui, só para vocês terem uma ideia, peraí. Cadê o botão, gente? Tá aqui. Aqui. Ah, inferno, essa aqui, pronto. Então, o que acontece aqui? Ó? Por que eu estou falando muito dessas questões de relacionamento? Primeiro porque é em Libra, né? A gente tem essa dominância de Libra aqui. A gente tem Mercúrio no meio do caminho. Apesar de que Mercúrio está um pouquinho afastado, né? Porque o eclipse acontece em 21 e o Mercúrio está em 17. São 4 graus de distância, mas ainda assim a gente pode abranger, trazer ele para próximo ali, colocar ele dentro da equação. O Mercúrio é o planeta da comunicação, lembra disso? É o planeta de como eu falo, de como eu escuto, de como eu enxergo e de como eu me movimento fisicamente, como que eu lido com o mundo físico, qual é a minha habilidade de lidar com o mundo, qual é a minha integração com a outra pessoa, né? Porque para eu enxergar alguma coisa, alguém falando, para eu falar com alguém, para eu ouvir alguém, eu preciso dessa energia de Mercúrio, tá? Então, você tem essa elevação dessa energia de Libra já natural por esse eclipse, só que você coloca Mercúrio no meio do caminho, você vai fazer com que a habilidade, você gere um aumento na capacidade das pessoas buscarem talvez a vontade, ou a habilidade, ou a oportunidade de negociar as coisas de uma forma menos agressiva, menos egoísta, mais empática e mais sabendo ouvir o que o outro está dizendo, tentando entender a verdade do outro. Porque, afinal de contas, né, não existe uma verdade, cada um tem uma verdade. Aí a gente tem que tentar achar o ponto de equilíbrio entre essas verdades. O Mercúrio favorece isso, tá? E o que é interessante nessa história toda? Eu estou pegando o pé na questão de relacionamentos. Por quê? Quando a gente tem um eclipse, essa ativação do eclipse no signo faz com que a energia do planeta regente do signo fique mais elevada também. Então, se a gente tem um eclipse em Libra, o planeta Vênus, que é regente de Libra, fica com a energia mais evidente. E aí a gente tem um problema, porque Vênus está em Virgem. E Vênus em Virgem fica no estado cósmico de queda, que, para quem não sabe, né, os planetas funcionam de uma forma mais eficiente ou menos eficiente, dependendo do signo onde eles estão. Eles podem ficar mais fortes ou mais fracos, se expressando de uma forma mais positiva ou mais negativa, dependendo do lugar onde eles estão. Vênus em Libra fica em domicílio, quer dizer, é o signo dos relacionamentos e o planeta dos relacionamentos, quando eles se encaixam, dá flores e romances e bombons e pombinhas brancas e aquele coisa toda. Quando você tem Vênus em Virgem, Virgem Maria, aí o negócio não funciona, porque o signo de Virgem é um signo que é pragmático, é de trabalho, é métrico, é frio, é objetivo, não é romance, não é. Ele não gosta dessa patifaria, ele não gosta dessa história, não gosta de ficar com esse melamela, não dá, não é gostoso isso. Então, ele tem uma certa. Vênus, por ser um planeta de expressão de amor e de prazer, tem uma certa dificuldade de conseguir entrar na parte romântica da coisa ali. Então, Vênus vai se expressar em Virgem como vendo valor no esforço pragmático, profissional e sério. E as relações íntimas acabam ficando um pouco de lado. Fica um pouco, a gente tem uma visão mais pragmática do negócio, tem uma dificuldade maior de achar o lado gostosinho da coisa. E é por isso que eu falo que quando a gente começa a investigar as coisas, a gente vai ver que os motivos dos descontentamentos acabam indo mais para baixo na nossa mente, estão colocados ali no subconsciente ou no inconsciente, dependendo de qual técnica você está usando.
Mas, de qualquer forma, ele fica debaixo da nossa mente prática, né? Ele fica ali para baixo. E quando você começa a investigar, você vai ver que os problemas, os seus problemas dentro da sua relação, estão colocados em algum lugar que é mais profundo. E isso pode ser excelente. Porque na hora que a gente descobre que o negócio que tem uma pedra no sapato, você pode parar, tirar o sapato e tirar a pedra de lá de dentro. Porém, tem um monte de gente que gosta de andar com a pedra no sapato, né? Tem uma galera que gosta de ficar sentindo dor. Então, nessa história aqui, você vê que Vênus está numa relação difícil com o signo, mas acaba sendo criada uma forma de enxergar as coisas de que, olha, a parada é o seguinte, meu telefone é preto, não é branco. E aí? Como que a gente vai resolver essa história aqui? Eu quero um telefone branco, né? Mas eu estou vendo que o negócio está aqui, está físico. Então não é uma coisa de que, ai, mas por que que fez? Por que que... Não, não, não. É real, é claro, é objetivo. Como que a gente vai resolver isso? E aí a gente encaixa outra coisa dentro dessa história, que é essa oposição com o Saturno. Lembra que eu falei, eu estou o ano inteiro falando isso para vocês. Desde o ano passado eu estou falando isso para vocês. Ó, Saturno em Peixes assuma a responsabilidade pela sua espiritualidade, pela sua intuição e a sua relação com o seu inconsciente. Perceba essas coisas, traga para si, chega de vitimismo e o que eu posso fazer a respeito dessa história. Ele está fazendo uma oposição com Vênus. Então, ele vai trazer para fora e ele vai significar dificuldades, ele vai significar esforço, ele vai significar alcance da maturidade através da análise mais pragmática das coisas e da negociação para a busca da harmonia. Olha que bonito isso. Vai até virar rios essa parte aqui, né? Essa energia é muito forte. Ela é muito forte. Ela pode fazer com que a gente alcance níveis espetaculares dentro das nossas relações íntimas e dentro das nossas relações profissionais. Mas todo mundo tem que sentar e trocar uma ideia e falar: ó, eclipse aqui. Vamos ser na vida? Vamos alinhar? Vamos arrumar? Vamos ser cordial um com o outro e vamos buscar esses acordos? Vamos aí, meu. Vamos aí e toca o barco e vai fazer o negócio acontecer, sabendo que é Saturno que a gente tem que lidar. É Vênus em Virgem, né? É Vênus em Virgem. E também, Vênus está junto com Lilith, né? E aqui a gente pode pensar, desse jeito que eu falei para vocês, descobrindo que existiu alguma coisa e que isso está interferindo no hoje, ou também pode significar que uma experiência nova pode aparecer. Essa experiência nova pode gerar algum tipo de sensação de rejeição. Se você está ali no relacionamento e o eclipse vem e dá porrada, se você não está muito claro, muito consciente de quem você é, do que você quer e por que as coisas estão acontecendo, esse rompimento, em vez de ter um significado de evolução, ele vai ter um significado traumático, onde você vai ficar ali com aquela coisa da rejeição, de que você não serve para nada, o amor não é para mim, eu não vou nunca mais me relacionar com ninguém, porque relacionamento não serve para nada, porque ninguém presta. Aí a gente volta naquela questão lá do vitimismo de Peixes lá. Tem que sair desse ciclo, né? Tem que sair disso e entender que vocês sabem, né? Tudo, nada é por acaso, tudo tem um motivo. E se a gente analisar as coisas friamente, a gente inclusive consegue tomar um direcionamento diferente para as coisas. E aqui entra a outra parte que é bastante interessante. O Marte entra em Escorpião logo mais, se é que já não entrou, não me lembro de cabeça, mas logo mais ele está lá. E aí ele fica aqui em domicílio. Marte em domicílio é uma ação estratégica, objetiva e poderosa. O que ele faz aqui, né? Ele funciona diferente de um Marte em Áries. Marte em Áries, ele vai simplesmente pular a cadeira e ir lá executar o negócio. O Marte em Escorpião, ele vai observar, ele vai criar uma estratégia e ele vai esperar um momento certo de agir para poder colocar o plano em ação. Isso pode ser excelente, né? Porque dá uma baixada na energia de ansiedade, né? Dá uma baixada na inquietação de agir de qualquer jeito,
para ir para um ponto mais estratégico. E como a gente está falando de um trígono entre Marte e Saturno, e Marte e Vênus, essa relação que é gerada, essa elevação que é gerada pelo eclipse e por essa oposição aqui, pode gerar uma visão bastante estratégica, uma vontade interna muito grande de resolver as coisas que existem internamente e conseguir tomar a ação no sentido certo. Pelo lado positivo, para você que está se dedicando, que está aí na terapia, que está desenvolvendo a sua espiritualidade, que está tentando entender os motivos, as motivações do outro, está tentando entender o comportamento do outro e por que o comportamento do outro incomoda você ou te estimula. Você que está nesse caminho da busca da paz interior e de relações satisfatórias, isso aqui pode ser extremamente positivo. Agora, se você é daquelas pessoas que sentem e falam, o que os astros vão trazer para mim? Porque o outro me, né? Ou porque o outro faz, porque o outro não sei o que lá, porque o outro me acusa, porque fica nessa condição de terceirizando todas as responsabilidades, ou esperando que alguma coisa gigante vá acontecer, né? Para trazer tudo que você deseja, e fica ali só, né? Esperando que o negócio aconteça. Meu, aí a gente vai ter um problema. A gente vai ter um problema, porque ao mesmo tempo que você tem essa energia do eclipse que vai chacoalhar as coisas, está em quadratura com Plutão, que é o próprio regente de Escorpião, e está fazendo quadratura com Marte aqui. Essa simbologia aqui pode trazer um problema de uma destruição, de uma ruptura significativa nas relações que são relevantes para você, do dia a dia. Então, se esforça para chegar no lado positivo. Tenta entender as coisas. E aí também a gente tem que ser, não pode ser tão, que nem diriam os antigos, eu não posso ser tão poliana de chegar no ponto de falar, olha, se você estiver fazendo tudo certo, não, o Nando falou na live que se eu estiver fazendo tudo certo não vai dar nenhum problema. Coisas ruins às vezes acontecem, né? Então, o eclipse, ele pode chacoalhar de uma forma talvez até irreparável as relações que você tem, mesmo que você esteja no caminho certo, porque essas coisas acontecem, a vida é desse jeito, né? Então, independente de que forma que for, o que vale é a intenção que você está colocando nas coisas. Como que você está construindo o seu dia de uma forma mais coerente com a sua verdade, tá? Bom, dito tudo isso, meu café acabou. Tá tudo bem, hein? Vocês estão me ouvindo direitinho? Gente, não esquece não esquece de fazer o que eu esqueci, que é compartilhar a live. Espera aí, deixa eu aproveitar aqui, que eu lembrei desse negócio. Ó, pessoal que está assistindo, dá um like aí para ajudar a distribuição do vídeo. E também aproveita e compartilha. Compartilha com quem vocês acham que pode gostar da live. Não faz que nem eu, que eu esqueci. Aliás, quem faz parte do grupo da Academia Astrológica vai receber o link da live agora, tá? Que eu esqueci de mandar para todo mundo, mas tudo bem, tá valendo. Tá? Muito bem. Dá aquela curtida lá que ajuda bastante o vídeo a ser divulgado, tá? Bom, já que a gente analisou isso aqui, vamos partir um pouquinho, fazer uma análise que é relativamente rápida, tá? Na parte da análise do impacto global do eclipse, que a gente já tem algumas repercussões acontecendo aí, e a gente precisa ficar muito ligado, porque pode ser que o Brasil tenha algum efeito relevante nessa história. Eu vou pôr na tela aqui, onde vai passar a sombra do eclipse. Então, o que acontece aqui? A sombra do eclipse você está lá, a Lua está andando e uma hora ela passa na frente do Sol e a Terra está andando, né? Então, na hora que ela estiver andando, a Lua, quando estiver na frente do Sol, vai fazer esse caminho, vai começar aqui na pontinha do Alasca e vai descer aqui pelo oeste e meio oeste dos Estados Unidos, passando pelo meio da América Central aqui,
descendo, passando no meio da Colômbia. Cadê meu mouse? Tá aqui. No meio da Colômbia e passando aqui pelo Amazonas e vindo aqui pelo Nordeste do Brasil e ele termina aqui do lado de fora. O que quer dizer? O eclipse solar vai ser visto nessa região aqui do Brasil, tá? Então a gente vai poder ver, mesmo porque o eclipse acontece às 2 horas da tarde, então mais ou menos lá pelas 11 já começa a dar mais ou menos para enxergar como funcionam as coisas. E quando a gente pensa em eclipse, a parte do mundo onde a sombra passa é mais propensa a ter os efeitos desse movimento, tá? O que quer dizer que a gente vai ter algumas repercussões, ou potencialmente a gente tem algumas repercussões, tanto políticas, quanto sociais, quanto financeiras, quanto geológicas nessas partes aqui, e aí é uma coisa que não é muito agradável, que a gente já falou algumas vezes, que é isso aqui. Esse mapa aqui mostra qual que é a intensidade, né, qual que é a visibilidade do eclipse nos Estados Unidos. E ó, a gente vê aqui, ó, bem no meio, passando aqui em cima do Oregon, de Nevada, Utah, toda essa região aqui, ó, tá pegando 90%, bem no meio, deve estar pegando até 100%, mas ele tem 90% dessa sombra passando aqui no meio, tá? Nessas regiões aqui, ó, eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito isso aqui. Calma aí, deixa eu só mudar minha tela aqui, peraí, rapidinho. Pronto, pessoal, desculpa a demora, é que eu estou tentando ver aqui também. Estou tentando ver o que vocês estão vendo. Pronto. Então tá. Então o que acontece aqui, né? Nessa região aqui, ó, especialmente aqui na costa oeste dos Estados Unidos, tem aquela famosa falha de San Andreas, né? Que é o que passa bem debaixo aqui, ó, da Califórnia inteirinho, pega essa parte inteirinha do México até lá embaixo, tá? Normalmente, quando a gente tem algum eclipse passando em algum lugar do mundo, existe uma tendência a gente ter algum tipo de terremoto, de maremoto, tsunami, né? Aquela coisa toda. A gente pode esperar que tenha alguma repercussão ali nos próximos 6 meses. Eu espero que não seja nada super grave, né? Mas a gente pode ter alguma incidência ali. E também a gente pode ter alguma incidência na questão vulcânica, porque nesse pedacinho aqui, ó, bem nesse quadradinho aqui em cima, não sei se dá para vocês verem, hein? Bem nesse quadradinho aqui, ó, fica aquele Parque Nacional de Yellowstone, lá no estado de Wyoming. Aqui embaixo tem um dos maiores vulcões do mundo adormecidos, e diz a lenda, e diz toda a história espiritual de que uma hora esse negócio aí vai explodir e vai levar metade do país embora. Espero que não seja isso, né? Mas a gente tem que lembrar várias coisas que estão acontecendo lá na questão dos Estados Unidos, principalmente na parte financeira e na parte na parte política deles lá. Então, com essa tensão muito grande, a gente tem que pensar em várias possibilidades diferentes, né? Então, a gente tem essa condição aqui que é um tanto quanto... Eu não gosto muito dessa história. De novo, eu espero que não aconteça nada, tá? Mas existe a possibilidade de ter algum reflexo ali, tá bom? No próximo slide aqui, calma aí, é onde vai passar o eclipse aqui no Brasil. Então, ele desce aqui pelo Panamá, ó, entra pela Colômbia e passa bem aqui em cima, bem aqui, ó. Ele entra pela Amazônia e passa aqui em cima e vai lá para o Nordeste, tá? Então, ele passa bem aqui nessa parte aqui, ó. Bem em cima da Amazonas, pega o finalzinho do Pará aqui embaixo, entra pelo Piauí e vai sair aqui em cima nessa região lá do Nordeste. O que a gente precisa pensar nessa história? A força do eclipse move condições geológicas muito fortes no mundo, de clima, de temperatura. A gente tem Saturno em peixes, que é uma coisa que a gente já vem falando há bastante tempo, que pode ter problemas na condição, nas condições, como é que fala? De águas do mundo, de uma forma geral. Pode ter enchentes, né? Então, aqui, o que eu imagino é que nessa região aqui do Amazonas, a gente pode ter vários problemas acontecendo ali. E nessa região da questão, inclusive de chuvas, né, de ficar ali chovendo sem parar durante muito tempo, porque afinal de contas nós estamos entrando no verão, e isso acaba acontecendo bastante lá. E nessa região aqui, ó, isso é uma percepção minha, tá?
uma coisa que me veio na cabeça faz uns dias. Com esse verão que a gente está tendo, com essas condições, né, com esse calor que teve nos últimos dias, a gente pode imaginar que pode ter aquelas ondas de calor inimagináveis nessa região aqui. E pode ser bastante prejudicada essa região do Nordeste do Brasil, que já não é uma região super bem desenvolvida, que vive com os problemas sociais lá e que pode ser agravado por essas ondas de calor gigantescas que podem aparecer decorrentes desse eclipse. Certo? É isso. Daqui, dessa parte. Deixa eu para baixo. Bom, e onde a gente pode observar maior intensidade das coisas? Ó, aqui embaixo no mapa de astrocartografia, para quem não conhece a astrocartografia, a gente pega um mapa natal e a gente projeta em cima do globo terrestre, e aí a gente tem várias linhas dos planetas cruzando ali, e aquilo vai trazer os simbolismos dos planetas para as próprias áreas, tá? Então, aqui embaixo, ó, bem aqui nessa região, a gente tem um cruzamento de linhas, que é uma linha de Marte com uma linha de Plutão. E lembra que no mapa, o Marte em Escorpião está em quadratura com o próprio Plutão. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma intensidade muito, muito forte da influência do eclipse nessa região aqui, que é bem ali na esquina do Equador. Ali. Então, essa região aqui inteirinha, ó, toda essa parte aqui, está propensa a ter algum tipo de problema. Pode ser um problema social, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de terremoto, enfim, qualquer coisa nessa região aqui está acontecendo, principalmente neste pedacinho aqui. Ó, quando a gente fala de astrocartografia, a gente vai olhar para o mapa e ver um raio de até 500 quilômetros para você poder ver onde que aquela energia daquela linha vai influenciar no mapa, tá? Aqui está bem mais pertinho que 500 quilômetros, tá? Aqui está muito pertinho. Mas uma coisa que é muito, muito curioso que eu vou mostrar para vocês agora, que vocês viram que está acontecendo lá no Oriente Médio, para variar, né? Lá com a Palestina e o Israel. A bagunça está acontecendo aqui, ó, né? Nessa região aqui. Aqui, meu amigo, aqui, amigão, tá ó, menos de 500 quilômetros dessa linha de Saturno em Peixes, que é esse pedaço aqui, ó. Saturno em Peixes, em oposição com Vênus, ou seja, aqui é o conflito, né? Um conflito vamos pensar aqui, ó, Saturno trígono com Marte é uma ação planejada para um conflito religioso, você tem religioso não, espiritual, né? Você tem o Saturno em Peixes aqui. Então, isso aqui aconteceu ontem, né? Ontem, esses dias, e está muito pertinho da linha. Então, quando a gente olha para a astrocartografia, a gente vai ver realmente quais são as áreas do mundo que podem ter um impacto muito profundo e real desse efeito do eclipse que vem acontecendo antes dele acontecer. Vocês podem ver aí na vida de vocês, vocês pegarem na memória aí, eclipses que, se vocês pegarem uma faixa da vida de vocês que teve alterações muito significativas, vocês vão ver que é possível que tenha um eclipse ali trabalhando muito perto daquela fase ali. Eu, por exemplo, nos últimos 2 anos, eu tive muitas mudanças absurdamente poderosas e todos os eclipses pegaram ali casa 8, no Sol, na Lua, foi assim, um montão, nos últimos 2 anos teve tudo, inclusive esse ano teve eclipse pegando na entrada da minha casa 8, aliás, foi o eclipse do dia 20 de abril, e no dia 28 de abril vai pegar também. E esse eclipse agora que tem no dia 14 vai ser em conjunção com Plutão do meu mapa lá em Libra. Então, é um negócio assim, Nando, se prepara, se prepara,
as mudanças ainda não terminaram, ainda tem coisas para acontecer. Mas o que é legal, que eu vou contar para vocês, é que o movimento que está acontecendo no meu mapa agora, desse Libra, é a união com várias pessoas, fazendo várias sociedades, aparecendo várias coisas muito interessantes de elevação de energia profissional, de acordos profissionais. Isso é muito legal. Mas o negócio apareceu, eu tinha que estar com a mente ligada que aquilo ia rolar. Então, eu consegui aproveitar essas situações, tá? Ó, então a gente viu que tem isso aqui. O que quer dizer? Que aquele negócio lá no Israel e na Palestina é uma coisa que pode não desaparecer agora. Ainda pode demorar um tempinho ainda, como ainda tem um sinal passando aqui na Ucrânia, né? Ele está bem perto aqui. Então, essa energia de Saturno, né? A rigidez de Saturno que impede as negociações, né? Que afasta as negociações e gera agressividade, ainda pode continuar ativa por um bom tempo, tá? E aí a gente fala um outro negócio que não é muito legal, muito bacana, que a gente retoma a questão que eu falei ali dos vulcões e terremotos, é que a gente tem uma linha de Netuno que está aqui, ó, em Peixes, fazendo aspecto positivo com o Plutão e com o Urano, e o Urano está aqui no signo de Touro, mexendo com a estrutura física do planeta, tá? Quando a gente olha para cá, essa linha de Netuno está passando bem no meio dos Estados Unidos, bem aqui no centro-oeste, no meio não, né? No centro-oeste aqui, e está passando aqui, ó, menos de 500 quilômetros da reserva aqui de Yellowstone, que eu falei para vocês, ó. É bem pertinho aqui também. Yellowstone é essa manchinha verde aqui. Tá? Então a gente tem uma proximidade muito grande. Estou falando de Yellowstone porque eu conheço coisas, várias histórias de lá, mas não quer dizer que vai acontecer alguma coisa ali, porque também passa bem perto aqui, ó, na falha de San Andreas. Então, a gente pode ter alguma repercussão ali. Pode. Precisa ter? Não, mas é possível. Então, o que que a gente faz? Presta atenção, né? Presta atenção no que está rolando ali e, dentro do possível, tenta evitar se houver algum tipo de cruzamento dessas características com o seu mapa, a gente precisa prestar atenção para não ficar viajando, curtindo as coisas, achando que vai ser super legal, podendo ter alguns problemas, tá? Ó, a gente ainda também tem esse conflito de Saturno e Vênus passando bem em cima de Brasília aqui, o que também pode ter algumas condições para o nosso país. Tá? Não cheguei a examinar como que o eclipse atua dentro do mapa do Brasil, mas é uma coisa que vale a pena a gente pensar em ver isso mais para frente. Beleza? Muito bem. Então, acho que dos efeitos dos eclipses eu estou satisfeito.